Se você sempre quis saber o que é o Espiritismo, onde mora, o que come, o que faz, assiste hoje no Próxima Leitura. Para você começar a realmente conhecer a doutrina, o melhor livro para isso é esse aqui. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro lançado por Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Ele não realmente escreveu esse livro. O que ele fez foi compilar mais de 1000 perguntas e respostas que foram feitas para os espíritos da época. Kardec era um professor muito respeitado na França, que era muito metódico. Então, para que ele tivesse certeza que as respostas dadas aqui nesse livro eram acuradas, eram corretas, ele utilizou o seguinte método. Ele fez a mesma pergunta para vários grupos de médiuns, obtendo várias respostas dos espíritos. Essas respostas ele comparava, retirava aquilo que não fazia sentido, que não era correto, e assim ele conseguiu obter as respostas de maneira mais acurada possível. E essas 1018 perguntas e respostas, elas tratam sobre os mais variados temas. Então, tem perguntas sobre o que é Deus, o que acontece com a gente depois da morte. Existe reencarnação? Existe vida em outros planetas? Por que existe guerra? É ok eu me divorciar do meu marido? Então, qualquer tema que você tiver curiosidade de saber, o que será que o Espiritismo diz sobre esse assunto? Esse aqui é o canal. E uma coisa muito importante, se você é apressadinho e já quer pular direto para as perguntas, não, volta, lê a introdução do Livro dos Espíritos, a introdução vale muito a pena. Essa introdução dá os pontos básicos da doutrina, principalmente um capítulo chamado Prolegômenos. Existe também uma outra opção de livro que também é nesse mesmo formato de perguntas e respostas. É um livro que foi escrito aqui no Brasil pelo médium Chico Xavier e ditado pelo mentor dele, o espírito Emmanuel. É esse livro aqui, O Consolador. Nesse livro não são 1018 perguntas, são só 410. Fala sobre ciência, cultura, religião. Da mesma maneira que o Livro dos Espíritos, você também não precisa ler ele em sequência, você pode ler de acordo com o seu interesse. Uma coisa muito interessante é que as perguntas que foram feitas nesse livro foram construídas em conjunto pelo grupo mediúnico que acompanhava o Chico Xavier e também por vários amigos espíritas desse grupo de vários pontos do país. Fala sobre a formação do embrião e a ligação do espírito desse embrião, fala sobre racismo, fala sobre a Terra está se encaminhando para explodir e vai ter um Armagedão daqui a pouco. Para saber tudo isso, leia O Consolador. Mas aí você vira e fala para mim, Gabi, mas eu não sou muito fã de livro teórico não, eu gosto mesmo de livro de romance, eu gosto de ler uma boa história. Temos a opção certa para você. Nosso Lar. Nosso Lar é um livro muito famoso, conta a história do médico André Luiz. E ele não se preocupava muito com o que aconteceria depois da morte, ele nunca dedicou muito tempo em pensar no que acontece com uma pessoa depois que ela desencarna. Então, a partir do momento em que ele se encontra já no mundo espiritual e que ele vê que a vida continua e que a vida continua muito mais bela, com muitas mais possibilidades para ele, é uma surpresa enorme. O nome do livro é por conta de uma colônia, de uma cidade espiritual que fica ali próximo ao Rio de Janeiro. Esse livro tem momentos muito bonitos e muito curiosos sobre a vida no mundo espiritual. Mostra, por exemplo, o André Luiz reencontrando a mãe dele, muito amada, provando que as almas que se amam sempre se reencontram no espaço. Tem também um momento em que é descrito como a espiritualidade está se preparando para acolher as almas que estavam desencarnando à época na Segunda Guerra Mundial. Tem também situações muito curiosas, por exemplo, numa casa na colônia vivia o marido, a esposa e a segunda esposa. Mas isso não tem nada a ver com bigamia. O mais legal desse livro é que ele conta vários detalhes sobre como é a vida no mundo espiritual. Existe dinheiro? Eu posso escolher as minhas roupas,
Qual é o regime político lá? Como é que são os meios de transporte? Existe internet? Tudo isso e muito mais você encontra nesse livro. Uma outra opção para você começar a entender um pouquinho como é o espiritismo, quem são os espíritos e como é a influência dos espíritos na nossa vida, é esse livro aqui. Reportagens de Além Túmulo. Esse livro ele foi escrito pelo espírito Humberto de Campos e ditado, psicografado pelo médium Chico Xavier. Sim, gente, esse Humberto de Campos é o Humberto de Campos, o poeta, cronista brasileiro, que foi membro da Academia Brasileira de Letras. É esse cara que continua escrevendo no mundo espiritual. Esse livro possui várias crônicas, historinhas curtas de 3 ou 4 páginas que falam sobre situações que todos nós vivemos sob o ponto de vista espiritual. Então, nesse livro, você pode ler várias histórias diferentes, curtinha. Dá para ler uma todo dia antes de dormir. É muito importante falar que todas as histórias desse livro são histórias reais. E o mais legal é que cada história traz uma lição diferente. Qual é o perigo da gente se deixar levar pela preguiça? O que acontece quando a gente está querendo muito saber sobre o mundo espiritual e descuida aqui da Terra? Como que a gente educa os nossos filhos para que eles cresçam para o bem? Cada um desses temas tem uma historinha muito linda aqui nesse livro. O Reportagens de Além Túmulo é um ótimo livro para quem quer conhecer o espiritismo, ler e discutir em família. Por que não pegar uma historinha dessas e ler com seus irmãos, pais, filhos e no final todo mundo conversar solto? É uma ótima oportunidade, fica a dica. Pessoal, esses foram os livros do vídeo de hoje. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo com o hashtag #JaLi. Fala qual é o seu preferido, a parte mais legal que você gostou dele. Se você ainda não lê nenhum, comenta aqui embaixo. Esse livro aqui vai ser a minha hashtag próxima leitura. Para você que é espírita, para você que não é espírita, mas tem interesse sobre esse tema, vamos ler, vamos conversar sobre esses livros. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Ele juntou mais de 1000 perguntas e respostas que falam sobre a vida no mundo espiritual, sobre a missão do espírito na Terra. Na Terra. Quando você traz gente, é sono. O que está acontecendo? Fala prolegômenos. Rápido, 3 vezes. 3 vezes rápido. Prolegômenos, prolegômenos, prolegômenos. Prolegômenos.